Então vamos lá. O que são diagramas de fase? Tá? Por que chama diagrama, por exemplo, e não gráficos de fase, função de fase? O diagrama é uma representação gráfica que não pode ser descrita por uma equação. Não existe uma equação para aquilo. Então, normalmente, diagramas são coisas que você monta a partir de dados que não são descritos por uma função. Tá? Então, o que é o diagrama de fases? Gente, as fases da matéria são o estado de agregação, tá? Sólido, líquido e gasoso. E aí vocês precisam lembrar aqueles nomes. De sólido para líquido é fusão, de sólido para vapor é sublimação, e de vapor para sólido também, sabe? Condensação, que é de gás para líquido, eu já acho que é, né? Vaporização, que é. Toda essa conversa você tem que lembrar. Ah, professor, como que a gente aprende isso? Decora. De verdade? Decora. Esses nomes não tem o que fazer. Isso é decoreba mesmo. Tá? Mas depois que você decorou esses nomes, você vai para o diagrama de fases, que tem mais ou menos essa cara aqui, ó. Deixa eu pegar minha régua. Aqui e aqui. Vou fazer mais um do lado aqui já. Eita, nós. Pera aí. Então temos mais um aqui do lado. Professor, Oi. você não tá gravando a aula, eu acho. Ah, não, jovem, eu gravo no meu computador. Eu só gravo na hora que eu libero a chamada pra vocês. Tá? Ah, tá. Aí que eu gravo Pelo no. OBS? Eu tô usando o OBS por enquanto. Ah, tá. Mais fácil, né? Então, como são os diagramas de fase? Os diagramas de fase representam os estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. E eu já desenhei dois por quê? Porque do mesmo jeito que eu acho que o último conteúdo que vocês viram com o Renan foi dilatação anômala. Não, acho que vocês vão ver isso na próxima aula com ele agora. Não sei. Se alguém pode me informar. Sim, sim, sim. Sim, foi a aula passada? Não, próxima aula. Ah, então. A água se comporta, gente, em vários sentidos de uma maneira diferente. De vários sentidos mesmo. E um deles é nessa mudança de fase. Por quê? Esses gráficos são de pressão e temperatura. Pressão e temperatura, tá? E como que é um gráfico normal, vamos dizer assim? O gráfico das substâncias normais, e que eu vou colocar a maioria, tá? Devia ter colocado a aspa no lugar errado, né? O professor não sabe usar aspa. Normais, que é a maioria, tá? E aí tem a diferentona da vida, que é a água. Claro que não é só água, tá? Bismuto, algumas outras substâncias têm esse comportamento também. O gráfico das substâncias normais são mais ou menos assim, ó. Espera aí. Aqui. Não, ficou muito feio. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Fazer assim que fica mais bonitinho, tá? Então, é mais ou menos assim esses gráficos. Eu tenho sólido, líquido e gasoso. Não. Tá certo. Tô louco. Sólido, líquido e... Tá uma latição de cachorro aqui na frente. Ó, se tiver saindo som de cachorro, a culpa não é minha, tá? Sólido, líquido e gasoso. Os três estados da matéria. Agora, o que acontece com a água? Essa perninha aqui, que eu vou fazer aqui com a flechetinha branca, ó. Essa perninha é diferentona para água. A outra parte é igual no gráfico, só que ela vem para cá. Ela tem esse comportamento, tá? Continua sendo sólido, líquido e gasoso. Professor, como que eu vou lembrar sólido, líquido e gasoso? Gente, tem coisa que existe uma ordem, né? É presunto e queijo, não é queijo e presunto. É arroz e feijão, que você fala, pelo menos. Você não fala feijão e arroz. É norte, sul, leste, oeste. Você não fala oeste, norte, leste, sul. Sei lá como se chama isso. Tem uma ordem. Quando eu pergunto quais são os estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. Então você vê no gráfico, coloca na ordem. Sólido, líquido e gasoso. Esquerda, continua na esquerda, depois escreve ali embaixo, como se estivesse escrevendo normal, tá? E isso gera algumas consequências. Essa diferença do comportamento da água gera algumas consequências. Por exemplo, o que a gente chama de superfusão.
O que é a superfusão da água? A superfusão é quando a água baixou de 0 graus Celsius, só que ela está líquida. Tá? Ela está no congelador da sua casa e ela está líquida. Aqui não tem nenhuma garrafa aqui perto. Talvez você já tenha acontecido com vocês. Vocês pegam aquela garrafinha de plástico que todo mundo compra, daquela marca genérica lá, de água, ela tá líquida. Na hora que você encosta ela na mesa para abrir, ela começa a congelar, fazer gelinho, tá? A mesma coisa com a Coca-Cola, quando ela tá muito gelada e você dá aquela abre ela assim, ela tá até meio pastosinha, aí você abre e começa a formar gelo em cima, e começa a ir gelo na garrafa, todo quanto é lado, tá? Porque você tem uma variação de pressão. Vamos pegar dois pontos do gráfico normal ali. Substâncias normais, se eu pegar esses 2 pontos aqui e gerar uma variação de pressão, tá? Eu tô mudando de uma pressão aqui, ó. Eu tô mudando dessa pressão P1 por uma pressão P2. Continua dentro do sólido. Vou e volto a pressão, continua dentro do sólido. Se eu fizer isso com a água, na mesma posição do gráfico, se eu fizer uma variação de pressão, eu consigo mudar o estado dela. Tá? Eu consigo tirar do sólido para o líquido. Espera aí. Então aqui eu tenho um P1 e aqui eu tenho um P2. Tá? Então, se eu estou no estado líquido e a pressão cai, tá naquele ponto de cima e vai para o ponto de baixo, ela sai do líquido para o sólido. E é por isso, filho de Deus, que você abre a Coca-Cola e ela congela. Dentro da garrafa de Coca-Cola tem gás, gerando pressão. Quando você abre, sai aquele barulhinho do gás e sai a sua chance de salvar a garrafa, porque vai congelar. E normalmente, aqui, infelizmente, eu estou tomando água, porque minha Coca-Cola acabou, tá? Quando você abre a garrafa de Coca-Cola, é aqui em cima que congela. Se você só abrir e largar, ela vai congelar aqui em cima. Só que você abriu a Coca-Cola para tomar a Coca-Cola. E aí você vira a garrafa de Coca-Cola e começa a tomar. Ou colocar no copo. E aí o que acontece? Vocês já estudaram pressão dos líquidos lá com o Renan no primeiro bimestre. O líquido da garrafa está gerando pressão no líquido que está aqui embaixo. Quando você deita a garrafa, a pressão que esse líquido aqui embaixo sentia das coisas que estavam em cima deixa de existir. Ou diminui. Então também diminui a pressão daquele ponto do refrigerante. E aí se diminui a pressão, o que acontece? Congela a desgraçada da Coca-Cola. Então você abre a Coca-Cola, faz só um gelinho em cima. Você começa a virar, aí só começa a sair gelo, faz aquele... Sabe, vai cuspindo o gelo. Tem a ver com esse comportamento da água. Por isso que cerveja que também acontece isso. Me falaram, não sei porque vocês não bebem, eu também não, então tá tudo certo. Acontece porque tem água. Coisas que não tem água normalmente não tem esse comportamento. Ou quando tá congelado ou não tá congelado. Tá bom? E aí como que aparece esse exercício para vocês? Tcharam! Ah lá. Página 51 da apostila de vocês. Apostila normal, tá? Pode falar, jovem. Alguém ergueu a mão aí. Ô, professor, só pra ser feito, é a mesma coisa de tipo, você pegar a garrafa d'água, tirar e você começar a virar numa superfície, como podemos dizer. E ela começar a congelar. É o mesmo efeito? Virar na superfície diz, tipo, ela escorrer e começar a congelar depois cair na superfície? Você começa a fazer um morrinho de gelo. Não, mais ou menos. Mais ou menos. Não, na verdade, isso aí é aquele que eu falei que é o estado de superfusão. A água, ela tá abaixo da temperatura de congelar, de solidificar, só que ela não recebeu nenhum choque mecânico, nenhuma influência para as moléculas se ajeitarem. Então, normalmente, o que acontece nesse estado da água, que você vira, por exemplo, e bate e congela, ela congela de uma vez. Ela não vira um bloco de gelo, mas ela congela de uma vez. Essas coisas que vocês veem bastante na internet, que o cara pega lá no Canadá, vira uma garrafinha e vai saindo só gelo, e não era gelo, normalmente aquilo é migué. Ou não é só água, tá? Eles misturam alguma coisa ali que não é só água. Porque a água, se você pegar, vocês podem fazer essa experiência em casa, de verdade. Pega aquela garrafinha molinha de plástico, não vai pegar a garrafa cara, deixa no congelador um tempão. Mas tipo assim, o tempão não é 10 horas. Você deixa lá tipo depende do congelador de vocês, umas 3 horas, deitada, quietinha. Tira ela, segurando só pela pontinha da garrafa, ela vai estar líquida. Vira e bate a garrafa na mesa. Na hora que você bater na mesa, ela congela, tá?
Ela estava esperando algum choque. Esse choque pode ser um choque térmico, que é segurar no meio da garrafa, e por isso que a galera que vai pegar a cerveja não deve segurar no meio da garrafa, tá? Segura em cima da garrafa só, no gargalinho. Ou um choque mecânico, que é uma pancada mesmo que você deu, aí ela congela, tá? A maioria desses vídeos de jogar o negócio e congelar tudo é meio miguezão, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Normalmente tem alguma outra substância junto. Beleza? Ah, tá. Não, é que eu vi um vídeo de... Foi aqui no Brasil mesmo, que colocou na geladeira. E antes de congelar, ele tira com cuidado e começa a virar. Daí ele mostra a reação que você dá um peteleco na garrafa e congela. Ah, sim. Não, isso acontece. É porque tem uns que eu tô falando na internet que os caras viram e parece que tá caindo até um gel. Que ele vai caindo e vai virando parece um bolinho de areia. Aí esse aí não é água, não. É transparente, mas não é água, não. Tá? Eles fazem lá pra dar aquela enganada legal, mas não é água, não. Bom, Obrigado. nada, jovem. Também pra isso. Exercício 6, página 151. A imagem a seguir representa o diagrama de fase de uma substância. Sobre esse diagrama, responda as questões propostas. Qual o estado físico das substâncias nos pontos D, E e F? Então, lembra lá do arroz e feijão, do presunto e queijo, tá? Você vem aqui e coloca sólido, líquido e gasoso. No ponto D, qual que é o estado? Sólido. No ponto E, líquido. E no ponto F, gasoso. Professor, mas que negócio fácil. Pera aí que eu tô lendo o que vocês mandaram aqui. Beleza, sossegado, jovem. Que negócio fácil. Mas, jovem, física, né? Fácil. B. Qual a mudança de estado que ocorre quando a substância passa de D para F? De D para F, ele está saindo do sólido e indo para o gasoso. Então, de D para F, eu tenho a sublimação. Tá? E parece um S, gente, mas é um C cedilha, tá? Você já conhece minha letra aí. Sublimação. Do sólido para o gás ou do gás para o sólido, sublimação. Tá? Ah, e o exemplo da naftalina. É naftalina? É naftalina. Naftalina é outro negócio. Naftalina que coloca... É naftalina, né? Sei lá. Que coloca dentro do armário para não dar... É sempre o mesmo exemplo. Tá? Gelo seco, que sai direto do sólido para o gás. Tá? Qual a mudança? Um negócio que sai direto do sólido para o gás é aquele cheirinho que vocês compram para carro. Não que é líquido, que é tipo um tabletinho, ele sai do sólido para o gás. Aquilo lá também é sublimação. Qual a mudança de estado que ocorre quando a substância passa de F para E? F, ele está em gás. E, ele está em líquido. F para E é a condensação. Condensação. É só se lembrar do ar condensando, batendo numa superfície fria. O ar quente bate na superfície fria e faz aquela aguinha escorrendo. Tipo o copo de Coca-Cola, cheio de gelo e limão, assim, que começa a suar. D. Qual o estado físico das substâncias nos pontos A, B e C? Ó, aqui a gente já tem uma pequena diferença. No ponto A, está em cima da linha. Quando está em cima da linha, eu tenho as duas fases... Deixa eu ver onde está filmando. Eu tenho as duas fases laterais. Então, aquela linha onde o A está divide sólido do gás. Então, no ponto A... Deixa eu achar a alternativa aqui, peraí. A, B, C, D... No ponto A, eu tenho sólido mais gás. Tá? Quando está em cima da linha, você tem os vizinhos ali como estados. No ponto B, o ponto B está na linha que separa sólido de líquido. Então, no ponto B, eu tenho sólido mais líquido. E no ponto C, o ponto C está separando líquido de gás. Então, eu tenho líquido mais gás. Tá? Essa é a alternativa D, de dado. Qual que é o TD? E. Qual o estado físico da substância no ponto G? O ponto G é esse aqui central, ó. Ele está bem em cima... É que eu risquei aqui e sumiu, né? Mas ele está bem em cima, cadê? Aqui, ó. Das três fases. O ponto G ali, ele tem
sólido, líquido e gás. Ele é chamado de ponto tríplice. Tríplice. Então, é nessa temperatura e nessa pressão que você consegue fazer coexistir no mesmo sistema água no estado sólido, água no estado líquido e água no estado gasoso. Vocês podem contar com ponto triplo também, tá? Dá equivalente. Beleza? Então é só você ver a bordinha ali onde que ele tá para marcar. F. Se a substância estiver inicialmente no estado físico representado pelo ponto F, qual mudança de fase ocorre se a pressão for aumentada com a temperatura constante? Então, eu estou no ponto F, eu estou aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor, laranjado. Eu estou aqui. A pressão é o eixo Y. Se eu aumentar a pressão, esse ponto vai fazer o quê? Vai subir até aquela outra região ali, tá? A temperatura não muda, então ele não anda para o lado, ele só anda para cima. Então, se você aumentar a pressão, sem mexer na temperatura, ele sai do estado gasoso e vai para o estado líquido. Gasoso para o estado líquido é o que a gente já viu, né? Que é a condensação. Então, tá bom? Deu para entender? Posso para o próximo? Pera, gente, tô vendo. Desculpa, senhor, deu travado na internet aqui. Tô vendo. Que horário começou essa aula, gente? Vocês lembram? Já me perdi aqui já no horário. 9h25, se não me engano. Tá. 9h20. Tá. Aí. Vamos para mais um exercício. Vou fazer mais um de coisa de calor do que a gente acabou de ver. Tá? Ah, não. Vou fazer aquele lá mesmo, um de conta. Você ficar vendo uma mudança de fase é muito chato. Vamos fazer alguma coisa útil. Vamos lá. Exercício 5, página 51. Num dia de muito calor, a governanta de uma residência decide fazer um refresco para as crianças que realizam um estudo em grupo. Tá bom. Contudo, ao abrir a geladeira, percebe que as garrafas de água estão todas vazias. O problema de toda a casa, né? Restando no congelador apenas uma garrafa cujo conteúdo encontra-se inteiramente na forma de gelo. Resolve-se então deixar a garrafa exposta ao ambiente e aguardar um tempo até sua completa transformação em água. O gráfico a seguir ilustra essa mudança. Daqui a pouco vocês vão ver o gráfico. Considerando que o volume de água contido na garrafa é de 1 litro e que o calor latente de fusão é 80 calorias por grama, o calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama, grau Celsius, e de água, o calor específico da água no estado líquido é 1 caloria por grama grau Celsius. Alternativa A. Qual foi a quantidade de calor recebida em calorias pelo sistema durante a mudança de fase? Só mudança de fase. Vamos agora magicamente para o gráfico, tá? Então, eu quero na alternativa A descobrir a quantidade de calor na mudança de fase. É o que mole, tá? Que a gente viu semana passada. Esta quantidade de calor, eu não sei. A massa, ele fala que tem 1 litro de água. Quanto em massa é 1 litro de água? É uma pergunta para vocês. 1 quilo. 1 quilo conhecido também como 1000 gramas. Por que eu vou usar grama? Porque o calor latente está 80 calorias por grama. Então, 1000 vezes 80, o conhecido também como 80.000 calorias. Então, este trecho do gráfico, que é onde ele está mudando de fase, lembrando que isso aqui não é já o diagrama de fase, que é uma curva de aquecimento. Este trecho tem 80.000 de tamanho, tá? Alternativa A, só isso. Vou voltar só para ler a alternativa B. Tá, depois eu volto para essa. Professor, qual que é a unidade de medida ali? Caloria. Ah, Tá, que ficou fake. Deixa eu ver se eu mudar a ponta da caneta melhora um pouco. Tá ruim para escrever aqui. Fica muito fino, né? Assim. Vai enxergar? Não, tá melhor, tá melhor.
Tá melhor? Ah, tá mais ou menos. Nossa, não entendi nada. Eu vou deixar do jeito que tava. Pior que a outra não dava pra entender nada. Na outra. Não, mas aí eu melhoro um pouquinho a letra. Porque eu acho que é muito fino. Dependendo de onde você estiver vendo, fica ruim de enxergar. Caloria, pronto. Vou caprichar um pouco mais. Bom, vamos para a alternativa B. Alternativa B. Qual foi a quantidade de calor recebido em calorias pelo sistema para que ao final tivéssemos água na fase líquida a temperatura de 30 graus Celsius? Então vou voltar para o gráfico. Tá? Essa era uma senhora geladeira. Por que era uma senhora geladeira? Porque estava a menos 40 essa água. Uma geladeira de casa nunca chega a menos 40. Tá? Então eu tenho nessa fase aqui. Oi. Esse é o exercício 5 da 51, né? Deixa eu ver aqui. É. Beleza. Aqui eu tenho gelo e aqui eu tenho água. Professor, mas o gelo é água. Vocês entenderam, tá? Não se façam de desentendidos. Água, quando eu falo, é água em estado líquido. O que eu preciso saber é a quantidade de calor trocada no geral, tá? Vamos calcular por trechos. Vou chamar esse aqui é o trecho 1, esse aqui é o trecho 2. No trecho 1, eu tenho que usar o que macete. Professor, por que é o que macete? Porque tem variação de temperatura, ou carne de cabrito. Então, se tem variação de temperatura, tem que ser o que macete. A massa é 1000, porque é a mesma quantidade, né, de substância. O calor específico do gelo, ele passou no enunciado, vale 0,5. E a variação de temperatura, ó, a temperatura foi de menos 40 para 0. Menos 40 para 0, a variação é 40. Aumentou 40 graus. 40 vezes meio dá 20. Vezes 1000, 20.000 calorias. Então achei a quantidade de calor nesse primeiro trecho. Então, ó, eu já consigo até... Não tá pedindo para fazer isso, mas eu vou até preencher o gráfico. Aqui eu sei que foram 20.000. E eu sabia que esse trecho valia 80. Então aqui, ó, se eu quisesse colocar, seria de 100.000 a quantidade de calor no gráfico. Se eu fosse preenchendo. Né? Porque é 20.000 mais 80.000. Vamos fazer o terceiro trecho ali. Na verdade, que é o... Esse aqui é o 1. Vamos fazer o 2 lá em cima. Também aqui macete. Tá? Quantidade de calor não sabemos. A massa é 1000. Calor específico agora é 1. Professor, por que mudou? Mudou porque agora estou falando da água no estado líquido, jovem. E aí é 1. Variação de temperatura foi de 0 para 30. Aumentou 30. 30 vezes 1000. 30.000 calorias. Então qual que é a resposta? Ai. Qual que é a resposta que vocês vão... É aberto, né? O exercício. Mas qual seria a resposta que vocês colocariam? Ô, professor, de onde tirou aqueles números entre parênteses ali? É a variação de temperatura, ô Vitor. É quanto que subiu a temperatura. No primeiro caso foi de menos 40 para 0. Subiu 40. E no segundo foi de 0 para 30. Ah, beleza. Tá? Então a resposta aqui seria de 130.000 calorias. Por quê? Porque ele quer saber o calor total. E o calor total engloba o que a gente tinha calculado na A. Tá? Não é só... Meu Deus do céu. Não é só os calores das trocas de calor na variação de temperatura. Então a resposta da B está aqui. Beleza? Beleza? Ô, professor, mas se engloba o da A, não teria que ser 80.000 mais 30.000? Então, 80.000 mais 30.000 mais os 20.000. Porque ele perguntou na alternativa B quanto de calor vai do gelo lá embaixo até a água lá em cima, entendeu? Entendi. Entendeu? Pessoal, deixa eu fazer um negócio aqui, peraí. Enquanto vocês estão terminando de copiar aí. Agora vocês podem colocar o nome para a chamadinha do sucesso. Fazendo favor. Tá? Só um ponto já dá, professor? Quê? Só um ponto já dá? Pode ser. Se o seu nome estiver certo aí, tá, pode ser. Tá? Eu vou voltar aqui
E vou mostrar um exercício que seria bom vocês tentarem fazer, tá bom? Cadê? Cadê? Esse aqui. Tentem fazer esse exercício aqui, ó. Página 64, exercício 42 da FUVEST. Que vai dar aqui, ó, a nossa meia hora de aula já. E a gente tá razoavelmente adiantado. Então, tentem fazer esse exercício, tá bom? Se vocês tiverem dúvida e quiserem tirar dúvida, gente, durante a semana, antes de aula, manda mensagem. Credo. Manda mensagem no grupo, no grupo lá do WhatsApp, pode mandar direct também, direto pra mim, não precisa ficar mandando, não quer mandar pra todo mundo ver. Mas tirem as dúvidas, tá? Se vocês aparecerem, mandarem, até de conteúdos que já foram, muitos exercícios de dúvida, eu gravo um vídeo só resolvendo os exercícios e posto, não tem problema, tá? Ou separo uma aula pra fazer isso, mas aí eu preciso do feedback de vocês, tá bom? Jovens, aí. Qual que é exercício? Não achei. 42, página 64, não tem? É lá no fundo da apostila. Aqueles exercícios com a página escura, sabe? Ah, aqui, ó. Tá? Tentem fazer esse aí e eu resolvo com vocês na semana que vem. Ou na aula gravada ou na aula ao vivo. Tá bom? Beleza. Beleza, professor, beleza. Beleza, então vou parar a minha gravação aqui.